Olá, continuando ainda com geometria analítica, só que o tema agora é a equação geral da circunferência. A equação geral da circunferência é definida quando se desenvolve a equação reduzida da circunferência. Por exemplo, para uma equação da circunferência de raio 8 e centro 5 e menos 7, determina a equação geral da circunferência. Bom, então aqui a gente tem o raio, ele deu o raio e ele deu o centro. No vídeo anterior, eu ensinei para vocês como que você achava uma equação reduzida, a partindo do centro e do raio, você descobria a equação reduzida, e vice-versa. Se você tem equação reduzida, dava para você descobrir o centro e o raio. Aqui ele deu o centro e o raio. Eu vou descobrir a equação reduzida e através da equação reduzida, a partir da equação reduzida, eu vou descobrir a equação geral da circunferência, ok? Usando aí o produtos notáveis lá, que vocês aprenderam lá no 7º e 8º ano do ensino fundamental. Bom, então aqui é o seguinte. A fórmula é essa, ó, x menos o x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, é igual a raio ao quadrado. Substituindo aqui, esse x, vou repetir ele, menos, que é o da fórmula, e esse x0, que é o x do centro, é 5. Então eu coloquei o 5 aqui. Ficou menos 5 por causa do menos da fórmula, ao quadrado, mais y, menos, que é da fórmula. Eu vou colocar entre parênteses o menos 7, porque o y do centro aqui é negativo, então é menos 7. Mas tudo isso é elevado ao quadrado, que é igual a raio ao quadrado. Mas aqui é o raio 8, ficou 8 ao quadrado. Aqui eu vou repetir, x menos 5 ao quadrado, mais y, menos com menos é mais, 7 ao quadrado. É igual a 8 ao quadrado, que é a mesma coisa de 8 vezes 8, que vai dar 64. Aí agora, a partir daqui, eu vou desenvolver a minha equação geral. Para mim desenvolver a equação geral, eu tenho que desenvolver esse produtos notáveis aí. Aí eu vou conseguir igualar a zero, aí eu vou conseguir chegar na minha equação geral da circunferência, ok? Então aqui, desenvolvendo isso, aqui eu vou ter, ó, o primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. E você tem o primeiro ao quadrado, menos, que é esse menos aqui, 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 5, mais o segundo ao quadrado, que é 5 ao quadrado. Mesma coisa eu vou fazer com o y aqui. Então tem o primeiro ao quadrado. No caso aqui vai ser mais, ó, mais 2 vezes o primeiro, que é y, vezes o segundo, que é 7, mais o segundo ao quadrado, que é 7 ao quadrado, certo? 7 ao quadrado, que é igual a 64. Que é igual a 64. Agora, desenvolvendo isso, vai ficar assim, ó, x ao quadrado menos 2x vezes 5 vai dar 10x, mais 5 ao quadrado é 5 vezes 5 vai dar 25, mais y ao quadrado, mais 2y vezes 7 vai dar 14y, mais 7 ao quadrado é 49, é 49. E esse 64 tá lá, eu vou trazer ele para cá igual a zero. Então vai ficar menos 64 é igual a zero. Agora eu só preciso dar uma ajeitada nela para me chegar na equação geral da circunferência aí, ó. Tudo que for comum eu vou juntar. X ao quadrado, não tem ninguém x ao quadrado aqui para me juntar, então vai ser ele mesmo. Então vai ficar x ao quadrado. 10, aqui eu tenho x ao quadrado, aqui eu tenho 10 que multiplica x, não tem nenhum número que semelhante comum a ele. Então vai ficar menos 10x
Aqui eu tenho y ao quadrado, também não tem ninguém comum com ele, então eu vou repetir, vai ficar y ao quadrado. 14y vai ficar mais 14y. E agora eu tenho 25, 49 e menos 64. 25 mais 49, vou fazer o cálculo aqui em cima, ó. 25 mais 49. Você tem aqui 14, 6 e 1, 7. 74. Então aqui você vai ter mais 74 menos 64, igual a zero. Estou quase chegando lá. Eu vou juntar só esse com esse para me chegar na equação geral aí, ó. Então, primeiro eu vou colocar aqui, eu vou organizar esse negócio aqui, vai ficar x ao quadrado, aqui vai ficar mais y ao quadrado, menos 10x, mais 14y, 74 menos 64 vai dar mais 10, é igual a zero. Tá aí, essa é a equação geral da circunferência. Essa é a equação geral da circunferência. Então, a partir da minha equação reduzida, que era x menos 5 ao quadrado mais y mais 7 ao quadrado igual a 64, na minha equação reduzida, eu transformei ela na equação geral da circunferência. Então, para você transformar a equação reduzida, para você chegar na equação geral, você tem na reduzida, você chega a geral. Na geral. E você tendo a geral, você faz o processo contrário, que eu vou ensinar no próximo exercício. Você faz o caminho contrário, você chega na reduzida. Ok? Então esse é o primeiro aí, exemplo da equação geral da circunferência, certo? Aqui eu tenho um segundo exemplo aqui, está dizendo assim, ó, determine o centro e o raio da circunferência de equação geral. Aí você tem a equação geral, que é x ao quadrado menos 6x mais y ao quadrado, mais 4y menos 3 igual a zero. Quando você tem a equação geral e ele está pedindo para você determinar o centro e o raio dessa circunferência, é um pouco mais difícil do que você tendo a equação reduzida para você encontrar o centro e o raio dela. Como eu falei no vídeo passado, a equação reduzida, para você descobrir, quando você tem a equação reduzida, para você descobrir o centro e o raio é muito simples. Você vai saber que você tem a equação, você vai saber quem é o centro. É só você trocar o sinalzinho do número do x do centro e trocar o sinal do x do y do centro e tirar a raiz quadrada do número que está do outro lado da equação, da igualdade. Aí você descobre quem é aí o seu centro e o seu raio da equação reduzida. E da equação geral é um pouquinho mais difícil, mas nada que não seja possível de você aprender, certo? Como você já sabe que de produtos notáveis, é muito simples. Então aqui você vai fazer o seguinte. Primeiro eu vou ensinar descobrir o centro e o raio dessa equação aqui, desse exercício. E depois eu vou ensinar uma técnica que é mais fácil do que o que eu vou falar agora. Mas primeiro eu quero que vocês aprendam o seguinte, ó. Aqui o seguinte, aqui você vai pegar, ó, o x, você vai pegar, ó, esse x, esse sinal que está aqui, você vai repetir ele, ó, que vai ficar menos. E você vai ver o seguinte, essa equação aqui, esquece isso aqui, ó. Daqui para cá você tem um produtos notáveis. É como se você tivesse, ó, primeiro ao quadrado menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Então aqui você tem, qual foi o número que eu multipliquei por 2 que eu encontrei 6? Só pode ser 3, né? Então aqui vai ficar 3, só que está ao quadrado. Aqui você vai fazer o seguinte, ó. 3 ao quadrado é 9. Como eu coloquei um 9 aqui, ele não está na equação, eu vou tirar ele. Então vai ficar 3 ao quadrado, 9. Então eu vou colocar menos 9, que é para me tirar ele daqui, certo? Mas a mesma coisa eu faço com esse. Eu vou repetir o y. O sinal daqui é mais, então vai ficar mais. Qual foi o número que eu multipliquei por 2 que deu 4? Só pode ser 2. Então aqui vai ficar 2 ao quadrado. E aqui vai ficar menos
2 ao quadrado é 4. Então vai ficar 4, eu tenho que tirar ele daqui também, ó. E eu vou repetir o menos 3 aqui, ó. Menos 3 e eu igualei a 0, certo? Eu vou transformar essa equação geral numa reduzida. Então aqui vai ficar assim, ó. X menos 3 ao quadrado mais y mais 2. Então quadrado, ó. Mais 2 ao quadrado, que é igual, eu vou passar todos esses números que estão aqui, eu vou passar para o outro lado. Então aqui vai ficar mais 9, mais 4, mais 3. Então aqui repetindo você tem, ó, x menos 3 ao quadrado, mais y mais 2 ao quadrado, é igual a 13, ó, 9 mais 4 vai dar 13, 13 mais 3, 16. Ah, então, esse valor 16 que eu tenho aqui é o valor do raio ao quadrado. E para me descobrir o centro, lembra lá do vídeo anterior? Para me descobrir o centro, né, só você trocar o sinal daqui, ó. Aqui eu tenho o menos 3, então o x0, o x do centro aqui é 3... E o y do centro é menos 2, ó. Porque você trocou o sinal, ó. Então, ó, aqui era 3, aqui está menos 3, vai ficar mais 3. Aqui está mais 2, aqui vai ficar menos 2. Então, você tem centro, que é 3 e menos 2. E raio é igual a raiz quadrada de 16. Qual é a raiz quadrada de 16? 4. Então, você tinha uma equação geral da circunferência, transformou ela na reduzida e através daí você descobriu o centro e o raio da circunferência, que é o que ele está pedindo, ó. Determine o centro e o raio da circunferência de equação geral, x ao quadrado menos 6x mais y ao quadrado mais 4y menos 3 igual a 0. E aí eu desenvolvi ela usando, transformei ela na equação reduzida e através daí eu descobri que o x do centro é 3 e o y do centro é menos 2 e o raio é 4, certo? Agora, nessa mesma equação aqui, nesse mesmo exercício, eu vou ensinar uma técnica que é mais fácil do que isso. Só que eu tenho que ensinar desse jeito para vocês entenderem aí que o que eu vou falar para vocês é apenas uma técnica que vocês podem usar aí na hora de uma prova, na hora de um concurso que vocês forem fazer pela frente aí. E você se deparar com uma equação desse tipo, e você consegue usar a técnica ser mais rápido, certo? Então, usando a técnica é o seguinte. Eu vou pegar essa mesma equação aqui, ó. A mesma. Eu vou copiar. Eu vou colocar outra maneira aqui, ó. Outra maneira de resolução aqui, ó. Certo? Então, aqui vai ficar assim, ó. Eu vou pegar esse x, eu vou copiar ele aqui. Eu vou deixar um espaço aqui, vou colocar o quadrado, coloco o sinal de mais, repete o y aqui, deixa um espaço também, eleva ao quadrado e coloca o sinal de igual. E esse número que está aqui, menos 3, ele passa para cá mais 3. Certo? Agora eu vou descobrir qual é o número que eu vou colocar no x do centro e qual é o número que eu vou colocar no y do centro. É simples. O número, o coeficiente que está multiplicando o x aqui é menos 6. Eu vou dividir sempre o coeficiente de x por 2 e eu vou dividir o coeficiente do y também por 2 e vou colocar aqui dentro, ó. Quanto que é menos 6 dividido por 2? Vai dar menos 3. Então aqui vai ficar menos 3. Quanto que é 4 dividido por 2? Vai dar mais 2. Então aqui vai ficar mais 2. Então aqui você tem, ó, x menos 3 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado igual a 3. E agora eu vou pegar esse número que está aqui, que é o 3, que eu acabei de encontrar aqui, e vou elevar ao quadrado e vou somar desse lado. Vou colocar somando desse lado. Certo? Ó, 3 ao quadrado é 9. Então vai ficar mais 9. A mesma coisa eu faço com esse. 2 ao quadrado é 4. Vai ficar mais 4. Então, vou repetir aqui, ó. X menos 3 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado
é igual a 3, 12, 16. É igual a 16. Cheguei no mesmo lugar que eu cheguei na anterior. Então aqui você tem que o centro, aqui está menos 3, aqui vai ficar mais 3. Tá mais 2, vai ficar menos 2. E o raio é a raiz quadrada do número que está do outro lado, que é 16. Raiz quadrada de 16 é 4. Tá aí. Essa é uma maneira mais fácil, mais rápida de fazer, analisando esse exercício como um todo aí. Ok? Bom, é o desenvolvimento de uma equação. A partir de uma equação, você tem uma equação geral, e para chegar para descobrir o centro da equação, o centro da circunferência e o raio dela, ok? Que são os dois pontos principais da circunferência, que é o centro e o raio, ok? Que a gente tem que saber. Então, aí tá aí resolvido aí 2 exercícios de equação geral da circunferência.